Olá! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos fazer, primeiramente, a correção da página 37 das atividades que eu solicitei que vocês fizessem na última aula de ciências. Em seguida, eu explicarei a página 38, o texto da página 38, e eu gostaria que vocês fizessem em seguida a leitura dessa página. Depois, vocês desenvolverão as atividades das páginas 39, 40 e 41. Correção da página 37. Exercício 1. Observe as imagens a seguir. Letra A. Que ambientes são mostrados nessas imagens? Letra A. Uma floresta e uma plantação. Quem colocou vegetação, tá certo? Uma vegetação natural, uma plantação, também está correto. Letra B. De que essas plantas e animais precisam para viver? Precisam de luz, ar, água e alimento. Quem colocou o solo também está correto. Exercício 2. Podemos considerar os dois ambientes como ambientes naturais? Justifique sua resposta. Não, pois a plantação não pode ser considerada um ambiente natural, porque sua vegetação teve interferência do ser humano que a cultivou. Exercício 3. Quais são os gases que estão presentes no ar e são muito importantes para as plantas e a respiração dos animais? Gás carbônico e o gás oxigênio. Quem colocou gás carbônico e oxigênio está certo. Quem colocou o contrário, oxigênio e gás carbônico, também está certo. Não importa a ordem. 4. O solo é um recurso natural importante para o desenvolvimento da vida na Terra. Utilize os números de 1 a 4 e ordene as frases de acordo com a sequência de eventos que acontecem para a formação do solo. Vamos conferir. A presença de plantas e de animais, como as minhocas, ajuda a tornar o solo fértil. 4. A superfície terrestre é formada por rochas. 1. Os pequenos pedaços de rochas misturam-se com o resto de plantas e de animais em decomposição, formando uma camada superficial de solo. 3. A ação dos ventos, das chuvas e as mudanças de temperatura ao longo do tempo quebram as rochas em pedaços menores. 2. Então, vai ficar assim, a sequência da história. A superfície terrestre é formada por rochas. A ação dos ventos, das chuvas e as mudanças da temperatura ao longo do tempo quebram as rochas em pedaços menores.
Os pequenos pedaços de rochas misturam-se com restos de plantas e de animais em decomposição, formando uma camada superficial de solo. A presença de plantas e de animais, como as minhocas, ajuda a tornar o solo fértil. Agora, página 38. Água por toda parte. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água. A água está nos oceanos, nos rios, nos lagos, represas, riachos e também no interior do solo e das rochas. Está no ar, formando as nuvens, e nos polos, em forma de gelo. Nos ambientes aquáticos vivem muitos seres, micro-organismos, plantas e animais. E as plantas e os animais terrestres usam tanto a água dos ambientes aquáticos quanto a que está dentro do solo. Então, nesse texto, vocês percebem que a água é muito importante para a natureza, para a vida do nosso planeta. Tanto, se vocês observarem esse gráfico, o que está em azul é a quantidade de água que nós temos no planeta. E o que está em marrom é a quantidade de solo. Olha a diferença. Meu, seu e nosso. A água é um recurso natural muito importante e a manutenção dos reservatórios de água doce no planeta depende, entre outros fatores, das chuvas. Então, a água que nós bebemos e a água muito importante para as plantas e para muitos animais seria a água doce. A água doce é a água que nós bebemos, não é que é a água com açúcar. Tá? Nós temos a água salgada, água dos mares, e a água doce, que é a água dos rios, dos lagos. Mas quando chega a estação das chuvas nas diversas regiões do Brasil, chega também a preocupação com seus efeitos em algumas cidades. O excesso de chuva pode provocar enchentes e deslizamento de terra. Milhares de pessoas perdem suas casas e seus pertences pessoais. Nessas situações, elas precisam de roupas limpas, de água potável, de alimentos, entre outros recursos essenciais. Além dos esforços da Defesa Civil de cada estado, o que conta muito é a solidariedade. Parentes e amigos das vítimas tentam ajudar da melhor maneira possível e muitas vezes a ajuda vem de quem nem se conhece. Onde você mora, acontecem situações semelhantes? Então, essa discussão você pode fazer em casa com pessoas da família, com o papai, com a mamãe, com os irmãos, tá bom? Página 39. Na página 39, aparece a primeira atividade que vocês irão desenvolver. Tá? Vocês irão ler esse texto sobre o homem pantaneiro, características e cultura. Após a leitura desse texto, vocês irão responder o exercício da página 39, o exercício 1. O 2 não é para fazer, é só o exercício 1. Na página 40, o exercício 1. Observe a imagem e faça o que se pede. Então, você vai observar essa imagem e vai responder as questões A e a questão B. A questão A. Identifique na imagem os recursos naturais que são indispensáveis para a vida.
Então, exemplo, o que você pode ver aí? A água é importante para a nossa vida, para a vida do nosso planeta? Se é, você coloca aí. A luz do sol, o solo, a vegetação. Então, isso é importante? Se for, você coloca nessa resposta. B. Em um ambiente como esse, vivem muitos seres vivos. Pinte de vermelho os quadradinhos dos animais que vivem no ar. De azul, são animais que voam. De azul, os quadradinhos dos animais que vivem na água. E de verde, os quadradinhos dos animais que vivem no solo. Certo? Página 41. Página 41, vocês vão desenvolver atividade 2. Observe as imagens e crie legendas para cada uma delas, destacando a importância da água. Então, você vai ver a primeira imagem, você pode colocar um exemplo, que você poderia colocar na primeira imagem. As plantas precisam de água para crescer e desenvolver. Então, seria uma frase em relação a essa imagem, tá? E vamos relembrar. A imagem a seguir exemplifica um ambiente natural com todos os seus componentes vivos e não vivos. Retome os conteúdos trabalhados nesse capítulo e sintetize-os em um pequeno texto usando as palavras do quadro. Então, você vai fazer um pequeno texto, umas 2 frases pelo menos, usando, não precisa ser todas essas palavras, mas a maioria das palavras que tem nesse quadro aí. Planeta Terra, seres vivos, recursos naturais, água, solo, ar, sol, vida, oxigênio, plantas, animais, sobreviver. Você vai utilizar essas palavras para formar um texto, um pequeno texto, tanto que você percebe que são poucas linhas para você desenvolver, explicando alguma coisa que você aprendeu neste capítulo. E na próxima aula faremos a correção. Até mais!